Para quem está entrando agora, né, e às vezes segue a Ana, eu vou me apresentar e depois você fica à vontade também. Eu sou consultora e mentora financeira, né, sou administradora também, colega de profissão dela. E a Ana eu conheci através de um projeto maravilhoso chamado Mulheres em Destaques, né, que Hum, teve em junho, se eu não me engano, né, Ana? Foram 4 encontros. E foi a exatamente. DAF. Foi um projeto encabeçado pela Daphne, pela Marivanda. Vai lembrando aí, que Foi eu não lembro. Janaína e Raquel. Janaína, Raquel exato. e Daniela. Teve Isso, Dani e foi também. assim, foi um projeto bem bacana, né? Quem me convidou para participar foi Luana. E eu fui e, assim, na primeira reunião eu amei, porque de fato foi um network muito grande, né? Além dos temas que a gente discutiu, foi um bate-papo bem rico e gerou, né, vários contatos, inclusive o com a Ana Clara, né? E aí eu sempre acompanhando o trabalho dela desde então, e aí eu tive muita vontade de chamar ela para participar aqui, para trazer, né, os conhecimentos dela. Eu acompanho o perfil da Ana e eu acho assim bem um conteúdo bem embasado. E aí eu fiz o convite para ela e ela aceitou e eu fiquei bem feliz. Já agradeço, tá, Ana, pelo esse tempo que você está tirando para estar aqui conversando com a gente. E aí agora eu quero que você se apresente, né, tanto para o pessoal que me acompanha e também para Uhum. quem não te conhece, está por aqui. Pronto, boa noite, pessoal. Quem não me conhece, meu nome é Ana Clara, né? Eu trabalho também tanto com consultoria, né, como com mentoria, mas com um foco muito mais em gestão organizacional, processo, né, que é o assunto que vamos conversar um pouco hoje, né? E, além disso, eu também sou chefe de gabinete, né, onde eu tenho outra atuação, também relacionada a projeto de modernização, de processo, de sistema. E adorei esse convite de Jamile, né? A gente até bateu um papo antes e assim a gente viu que a gente tem muita coisa para conversar, né? E para trazer aqui para vocês hoje. Exato. Eu lembro que eu falei assim, Legal? Ana, vamos trocar as informações, assim, uns 30 minutinhos, e acabou que o nosso bate-papo rendeu, porque a gente de fato trocou muita figurinha, né? E ainda Sim, a gente tem muito que trocar. Para quem está vamos lá. chegando agora, boa noite, Lua, boa noite, Haroldo. Quem tiver alguma dúvida, né, e pergunta durante o bate-papo, fique à vontade para já fazendo, que aí no decorrer, né, da live a gente vai respondendo, certo? O nosso tema, para quem está entrando agora, é o tema central, né, procedimentos que alavancam aí a gestão financeira, né, e também como um todo na empresa, que o nosso olhar aqui agora é Exatamente. um olhar mais global, né, Ana? Queria que você já Exato. comentasse um pouquinho Uhum, sobre essa questão dos procedimentos, né? O que seria uhum. isso para quem está aqui assistindo? Vai Pronto. detalhando um pouquinho aí. Ó, em primeiro lugar, eu acho que algo que a gente tem que ter em mente é que a organização ela não pode ser vista como dividida, né? Tem a gestão financeira, tem o financeiro, tem o RH, tem o comercial, tem o administrativo. Não, a gestão de uma organização ela tem que ser sistêmica e tem que ser integrada. Então, quando a gente começa a falar em processo, a gente começa a discutir procedimento, qual a diferença? Assim, toda organização tem processo, né? Tem como ela controla contas a pagar, tem como ela controla contas a receber, tem como ela faz o faturamento. A diferença é que existem organizações que têm processos estruturados, né? Que aí a gente fala, né, aqueles processos que a gente chama. A diferença entre processo e procedimento, gente, só para deixar claro aqui, para quem não é da área de gestão, é porque procedimento é o como fazer do processo, né? Que pode tanto já estar escrito ou como não, pode estar verbal. Aí que aparecem muitos erros, né? Da falta de formalização, da falta de padronização, principalmente daqueles processos que agregam valor diretamente ao negócio, né? Então, assim, os processos financeiros, eles não... Eu estava até conversando com o Jamile, né, nesse bate-papo, que durou 1h30 quando a gente foi ver, e os procedimentos financeiros, eles não começam no financeiro, propriamente dito. Ele perpassa toda a organização e os resultados da sua gestão financeira, ela impacta diretamente em todo o seu negócio. Só para vocês terem ideia, eu estava vendo uma pesquisa que saiu o resultado, acho que foi na sexta-feira, né? Que saiu uma pesquisa nova do IBGE, que é com relação ao impacto, né, do Covid
com relação às empresas que fecharam no período. Então, foi feita uma pesquisa com todas as empresas que fecharam no período, né, com a amostra, é claro, né, não tem como, né, entrevistar todo mundo. E dessa entrevista, apenas 60%, apenas 60%, olha o número, 60% disse que o Covid não foi o causador do fechamento da empresa. Ou seja, você viu? 39% afirmou que o Covid foi o responsável, mas 60% não. Por quê? Porque é justamente isso, as empresas não estão estruturadas, né? A pessoa empreende, abre seu negócio e não estrutura a sua gestão, né? Então, o empreendedor, quando ele abre seu negócio, ele começa a se preocupar, ele tem que começar a se preocupar com a gestão. E a gestão financeira principalmente. Por quê? Porque a gestão financeira, ela é o espelho, né? Eu digo que é assim, que é um espelho da saúde financeira do negócio. Então, você vai conseguir ali, com o financeiro, com todos os processos estruturados, que a gente vai tratar na live hoje, você começa a ter uma gestão financeira profissionalizada com os processos definidos, né? Com todos os procedimentos padronizados. Então, com ela profissionalizada, você leva o seu negócio para uma saúde financeira, né? Para uma sustentabilidade financeira. E, através da sua análise financeira, através do seu da análise do fluxo de caixa, principalmente, né, você consegue traçar estratégias para alavancar seu negócio. Consegue visualizar, né, com um fluxo de caixa bem estruturado. Porque o fluxo de caixa, ele não é apenas entradas e saídas, né? A pessoa você não pode classificar só entrada e saída. Você tem que fazer uma classificação em todas as categorias. Então, quando você tem um fluxo de caixa todo categorizado ali, espelhando a realidade da sua operação, você consegue ver o aumento de determinado grupo de serviço ou não, se você trabalha com serviço. Você consegue ver onde focar seus esforços, né? Você consegue ver também onde o custo está aumentando e ele não pode aumentar na mesma proporção que o faturamento aumenta. Porque se ela aumentar na mesma proporção, você não vai ter lucro, você não vai ter resultado financeiro. E as pessoas se esquecem disso, né? Nesse quesito. Exatamente. Eu ia falar, sabe o que? Quando você falou da pesquisa do Sebrae, eu estava lembrando. É importante a gente frisar, né, isso, porque muitas empresas, como você falou, nascem da necessidade, né, de empreender, de ter um retorno financeiro. E isso antes do Covid, essa pesquisa só mostra que as empresas estavam realmente desestruturadas financeiramente, né, já vinha tendo um sufoco financeiro, e o Covid só fez, né, acelerar mesmo esse processo de dificuldade. Muitas empresas não se planejam para ter aí uma reserva financeira, né? Outras, às vezes, vivem somente ali um dia após o outro, né? Não tem um planejamento mesmo. E é importante a gente salientar que essa parte do financeiro, né? Quando atinge o financeiro, como a gente estava conversando, quando os empreendedores eles reclamam que o financeiro não está bem, ali só é a pontinha mesmo do iceberg. Exato. Tem coisa ali embaixo que direta e indiretamente afeta o financeiro. Então, por isso que a gente tem que ter muita cautela, né, quando às vezes acontecem as consultorias e é foco apenas no financeiro. Porque, o empreendedor, ele está ali na empresa sozinho, muitas vezes, né, quando está iniciando ou quando tem um pequeno negócio. Então, ele faz tudo, né? Ele é o financeiro, ele é o vendas, ele é o marketing. E aí acaba que, às vezes, ele deixa aberto, né, um lado e aí foca mais no outro, e aí quando pega o financeiro, ele acha que é só a parte de contas, ou então que está com muito funcionário, ou então isso, e às vezes não é, às vezes é uma outra parte, né, atendimento, é a parte de vendas, é outro processo, né, como você fala, que deixa em aberto, né? Exatamente. Só para exemplificar aqui para o pessoal que está assistindo a live, teve uma vez que eu fui dar uma consultoria financeira, né? Exatamente isso que Jamile falou. Eu ser chamada para consultoria financeira. Por quê? Porque a inadimplência estava altíssima. Então, a inadimplência estava mais de 30% de inadimplência e a inadimplência só crescia. Então, a gente começou a consultoria, né? Nisso que a gente começou a consultoria, não era só o financeiro que estava com problema. Tinha problemas no financeiro? Tinha. Por exemplo, atraso no faturamento, atraso no envio da nota fiscal, a questão de não gerar boleto, né? Então, acabava
as pessoas pagando e ele não conseguindo identificar quem pagou e quem não pagou. Imagine isso. Você olhava o extrato, o valor era semelhante de um cliente do outro e dava baixa em um cliente, não dava baixa no outro. Então, a inadimplência chegou um momento que a gente não sabia o que daquela inadimplência era real. Porque as baixas do pagamento estavam sendo feitas erradas também. Tinha coisa como inadimplência que não era inadimplência. Mas também esse não era o único problema. Estava na operação. Por exemplo, esse caso foi um escritório, né? De um escritório. Então, estava, na verdade, começava na negociação do contrato, que não estava clara todas as regras de cobrança. Então, acabava que algumas coisas eram deixadas de serem cobradas, né? E teve outro caso que foi dentro do operacional. Aí não foi no comercial, foi no operacional, que isso tudo na mesma empresa, ou seja, não era questão só externa, que o cliente não estava conseguindo pagar. Era todo o processo, né? A questão do contrato, que às vezes esquecia, não formalizava o contrato, não colocava o contrato no sistema, né? Porque quando você formaliza, quando você é prestador de serviço, aqui já falamos logo, já entrando no processo, quando você é o prestador de serviço, você tem que formalizar com o seu cliente tudo. Então, você vai toda a relação. Então, como vai ser cobrado, o que vai ser cobrado, qual a periodicidade, qual a forma de pagamento. Tem que lançar tudo. Fechou o contrato, o cliente assinou o contrato, você já tem que lançar automaticamente no seu sistema. Já tem que fazer toda a programação no seu sistema. E por quê? Porque dessa forma você vai conseguir controlar o que você tem ou não para receber. Né? Para conseguir dar uma baixa certa no seu recebimento. E uma dica é, você prestador de serviço, emita boleto. Emita boleto, porque boleto tem um custo? Tem, né? Mas o custo é muito maior. Imagine você pegar seu extrato, você não conseguir identificar de qual cliente você recebeu e acabar cobrando o cliente errado. Porque eu vi isso na prática, por isso que eu estou trazendo como exemplo. Então, o procedimento financeiro, ele não começa só no financeiro, né? Então, vários outros processos da organização impactam diretamente no financeiro. E o financeiro é onde dói, né? Então, quando vem pra gente é quando tá doendo, tem alguma coisa doendo. Então, quando tá doendo, é que vem. Mas, na verdade, já tem que existir uma preocupação prévia do empreendedor em ter seu financeiro estruturado logo no início. Por quê? Porque a taxa de mortalidade de empresas é enorme no Brasil, né? De micro e pequenas empresas. E segundo outras pesquisas do Sebrae, essa do Sebrae, não é do IBGE, né? Que eu citei era do IBGE, boa parte dos empreendedores, mais de 50%, não entendem nada de gestão financeira. Nunca fizeram um curso da área, não entendem nada de gestão financeira, né? Então, não sabem nem o que é conciliação bancária. O que é conciliação bancária? Outra pergunta que eu fazia muito, e ainda faço nas consultorias financeiras. Você controla seu financeiro? Controlo, tá? Mas me diga aí, seu sistema, seu controle financeiro, tá batendo com o seu banco? Aí nessa hora eu falava, não tá batendo. Aí eu controlo o financeiro ou não controlo o financeiro? Pode falar. Alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, você me interrompe aí, que eu não consigo acompanhar aqui os comentários. Só vou ler os comentários aqui que Thomas colocou. Não conhece seu negócio e não tem um plano de negócio. Realmente já comece aí, né? Com um plano de negócio, um modelo de negócio não desenhado. Realmente dificulta. Só falando aí, para quem está com alguma dúvida semelhante a iniciar o negócio. O primeiro ponto, eu acho, que hoje em dia é o Canvas, né? É você montar o Canvas. O Canvas, você já coloca ali toda a sua estrutura. Então, quem é seu cliente, como vai ser o relacionamento com ele, como é que você vai agregar valor a ele, quais são as atividades. E outros 2 pontos do Canvas que tem a ver com o financeiro qual será a sua receita? Qual será a sua forma de receita? Como é que você... de que forma você vai conseguir captar daquele cliente com aquelas atividades ali descritas, né? E quais são os custos envolvidos, porque uma outra parte do Canvas é você começar a listar ali, porque você vai começar um negócio, o primeiro ponto é listar. Quem vai ser seu cliente, quais são as atividades, o que você vai precisar de estrutura física, o que você vai precisar de parceria, o que você vai ter de custo, o que você vai ter de despesa, né? O que aquele negócio vai trazer de receita para você. Tudo isso é um panorama que vai embasar, né, o seu fluxo de caixa projetado.
Porque aí entra o planejamento, o orçamento. Então, você tem que fazer um fluxo de caixa, né? Pelo menos projetar ali para dar alguma noção de como é que vai ser seu negócio. Né? Só Exatamente. esclarecendo esse Eu ponto aí. sou Perfeito. Eu sou fã dessa ferramenta do Canva porque, de fato, é uma chuva de ideias, né? E Uhum, é esse o momento, quando você está iniciando seu negócio, você tem que colocar para fora. É uma ferramenta que você tem uma visualização, né, de como é que pode ser o seu negócio, quais são as uhum. possibilidades, né, de dar certo realmente. Você pode alterar as informações durante o processo, né? E é uma ferramenta que serve não só para quem está iniciando, mas também para quem está readaptando, né, a maneira de atender, a maneira mesmo do seu negócio, que está mudando. Quem era somente no campo digital e agora, ou no físico e agora está no digital também, né, precisa rever os processos, porque os atendimentos vão mudar, o canal de venda, né, aumentou. Então, é bem importante. E eu vou até compartilhar aqui, Ana, que Uhum. eu vi hoje, Lori Sanco, ela está até aqui na live, ela compartilhou exatamente o Canva parte Sim. por parte ali. Então, quem tiver interesse, né, vai lá no perfil de Lori, que ela detalhou assim perfeitamente. Na E é minha página tem importante, também. principalmente a Lori. Lá Aí, a também Iana tem. também. Lá tem também. E aí, Haroldo colocou aqui, eu assisti uma live em março, Bula, falou exatamente isso, que nenhuma farmácia quebraria por culpa do Covid. Eu sempre chamo essa atenção, assim, para você ter muito cuidado quando você fala que eu quebrei por conta do Covid, né? Uhum. Tem que realmente olhar a parte financeira de uns 3 meses atrás, 6 meses, para você ter uma noção realmente se é isso ou não, né? Exato. Quem Deixa eu quebrou ver por aqui conta do mais. Covid é porque não tinha como, não tinha uma caixa de emergência, porque assim, não é só pessoa física que precisa de caixa de emergência, tá, gente? Então, antes de fazer uma distribuição de sócios, né? Porque o que acontece muito em pequena empresa, em microempresa, é que as contas acabam se misturando muito, né? Na empresa vai pagar a conta da pessoa física, a pessoa física vai pagar contas da empresa, acaba se misturando tudo e não tem uma estrutura, uma base para uma distribuição correta, né, dentro de todos os padrões, para se definir o que ele de fato vai tirar. Então acaba às vezes tirando em excesso, né? Acaba tirando em excesso, o que garante a sustentabilidade da empresa. Por quê? Porque não faz uma reserva antes da distribuição, eu já oriento logo, né? Antes da distribuição, você não vai distribuir tudo. O primeiro ponto é esse. Você tem que definir aqui qual a sua reserva de emergência, né? Qual é a reserva de emergência? Você tem que definir um percentual vai ficar para a reserva de emergência. Porque lucro lucro não se distribui todo mês. Isso daí está confundindo lucro com prolabore, né? Lucro não se distribui todo mês. Deixa Então, eu te falar, eu vi esses dias um vídeo de Rick Chester falando justamente isso, né? Ele lembrando da história dele, da água e tudo mais. E aí, ele falou que quando ele vendia, ele separava para 3 coisas, né? O dinheiro. Um para reserva, um para o reinvestimento no seu negócio e o outro era o salário, entendeu? Que é o prolabore, né? Então, é uma tática realmente para você ir levando o seu negócio, né, de uma forma estruturada, se planejando, tirando ali o seu prolabore, fazendo sua reserva, a reserva da empresa e fazendo o investimento também da empresa, né, que a empresa precisa. E às vezes ocorre justamente isso, essa junção das finanças, né, da organização e pessoal, e aí no final das contas não tem a clareza para saber se a empresa está dando lucro, né, ou se você está gastando demais, começa a dificultar. Né? Eu lembro que teve um comentário que acho que foi de Lori falando que a gente sabe muito bem disso. Ela estava se referindo naquela parte quando você chega numa empresa que o problema às vezes é o financeiro, mas não, às vezes é isso, né? O problema das finanças que estão juntas, às vezes é um problema no atendimento, na parte de vendas. Então isso é bem complicado. É um dos defeitos, né, dos empreendedores é essa dificuldade, né, de separar as finanças da empresa e as finanças pessoais, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. E outra questão, tem algumas empresas mais estruturadas, além dessas reservas que você falou, ainda tem a reserva de oportunidade, que é aquela reserva para, se aparecer alguma oportunidade de negócio para aquela empresa, se aparecer alguma oportunidade, ou seja, além daquilo ali, né? Porque já tem a reserva de reinvestimento, tem a reserva de caixa, e tem outros que ainda colocam reserva de oportunidade. Eu tenho que aproveitar tudo que aparecer para o meu negócio. Ou até para um novo negócio, né? Ali,
como é que diversificando produto, diversificando serviço, pode surgir aí a necessidade de você investir, ter essa reserva para poder investir de um novo negócio ou até de uma filial. Vamos supor que você queira comprar, né? Quando você quer comprar uma outra empresa do mesmo ramo, ou a outra ou abrir uma filial em outro lugar, você quer investir. Então, tem esse custo, essa reserva de oportunidade também serve muito para isso. Exato. E até mesmo se surgir, né, uma oportunidade aí de algum investimento em algum outro ramo, né? Tem Exatamente. essa reserva já planejada. E agora, Ana, eu queria que você pontuasse um pouco daquela questão do sistema, né? Quando a empresa tem um sistema, a gente está conversando com relação a isso. Às vezes a empresa tem um sistema, um software de gestão, né? Às vezes não utiliza, às vezes está ali pagando mensalmente, mas não utiliza por completo, né? Qual a importância desse software para o processo mesmo, né? Dos setores e da empresa como um todo no financeiro? Eu sou a favor, hoje em dia, né, de o software não ser só do financeiro. Então, assim, se você tem condições de investir em um sistema de gestão que ele integre o financeiro com o operacional, né, com o CRM, é o ideal. Por quê? Porque você consegue, o seu sistema financeiro, ele tem que o seu sistema de gestão, ele tem que integrar tudo, tem que integrar o seu negócio como um todo. O que eu já vi de muitos lugares é ter um sistema para o financeiro, porque não gostou do financeiro que veio no operacional. Aí tem um controle de Excel para poder unificar as informações, porque não, como tem dois sistemas, precisa de um Excel para unificar. E isso vai ocasionando vários erros, porque você não vai conseguir alimentar três coisas ao mesmo tempo, né? E quando você tem um sistema de gestão, você consegue deixar o fluxo do processo todo claro. Vamos supor, você é uma empresa de serviço. Vou dar um exemplo de empresa de serviço e depois a gente dá para empresa de produto, né? Porque eu acho que deve ter pessoas dos dois perfis. Então, quando você fechou um contrato com um cliente, né? Ou um escritório de arquitetura, ou um escritório de advocacia, então você fechou o contrato. Esse contrato tem que ir para o sistema. Então, esse sistema, ele precisa de um módulo de contrato. Então, quando você cadastra esse contrato no sistema, você vai ter que cadastrar todas as regras de cobrança desse contrato. Então, aí você vai desenhando o fluxo. Tá vendo que não começa? Isso. Todas as regras de cobrança. Ou seja, essa cobrança, no caso do escritório de advocacia, é cobrança fixa, é cobrança por ato, é cobrança por êxito. Vai ter que lançar todas as regras de cobrança, né? No caso do arquiteto também. Qual o percentual antes, qual o percentual durante, qual o percentual depois. Vai ter que cadastrar tudo. E tem ali, que te permite uma gestão do operacional. Por quê? Porque o financeiro, ele vai cobrar o que o operacional diz, ó, já realizei, a não ser quando é fixo. Quando é fixo, ele já tem ali no relatório tudo que é fixo para cobrar. Mas quando não é fixo, quando é variável, ele depende do operacional para passar informação dentro do próprio sistema, que é o ideal. Na prática, a gente sabe que não é o que acontece, né? A gente vê muitas empresas errando na cobrança porque fazem em Excel, tem que fazer em Excel porque o sistema não está correto. Né? Vários erros, né? Mas falando no fluxo ideal, então o seu operacional, ele vai fazer o quê? Ele vai informar quando ele der uma baixa em um prazo, quando ele fizer o lançamento que ele fez alguma coisa para a área operacional do sistema, o financeiro já vai entender, né? O financeiro já vai capturar aquela informação e já vai conseguir faturar de uma forma automática. Esse é o cenário ideal para o financeiro não precisar fazer atividades manuais, né? Mas pensando no que acontece na prática, né? Quando ele não é muito integrado, quando você tem apenas o financeiro separado, aí o processo é outro, né? Você tem que entrou o cliente, você vai ter que lançar manualmente, mês a mês, fazer uma projeção ali daquele cliente, né? E todo momento conferindo, porque ele não é integrado. O ideal hoje é até que tenha integração com o banco. Para quê? Para você conseguir importar, né? Para conseguir importar o extrato do banco e ele já fazer ali uma conciliação bancária para você. Tá batendo, não tá batendo, a diferença é essa, né? Porque isso, exatamente. É importantíssimo ter essa ligação, né, entre uma parte e outra da empresa, porque de fato gera resultados, né, mais assertivos, mais rápidos, né, para uma análise. Muitas vezes também, o que ocorre? A pessoa tem o sistema, né, alimenta,
mas não utiliza de maneira estratégica. Ou Uhum. seja, não visualiza informações, por exemplo, qual foi o aumento percentual, né, do seu lucro do primeiro trimestre desse ano com o do ano passado. Então, às vezes, ela não tem essa análise, né? Às vezes pecam também pela essa falta de estudo técnico, estratégico, para poder te dar informações, porque você tem que utilizar o seu sistema e ter um retorno, né? Não só para você alimentar, não é só para você inserir informações, seja no sistema, seja em planilha. Você tem que aprender a ler as informações que você está, né, visualizando ali de forma estratégica, seja em gráfico, relatório. Essa parte da conciliação bancária, ela é fundamental. É porque se você está ali, não está conferindo o seu extrato e está entrando tarifas, ou então está entrando cobranças indevidas, ou então algum cliente não pagou, você passa despercebido, né? Então, quando você pergunta geralmente se fazem ou não conciliação bancária, não fazem, não realizam. A questão do sistema também é algo que é bem crítico, né? Muito. Pronto, justamente com relação ao sistema, né? Teve um escritório que eu atendi uma vez, não era pequeno escritório, poderia ser considerado de médio para grande. E não só esse escritório, mas outra clínica também que eu já atendi, farmácias e tal. Quando você vai no sistema, não tem todas as informações. Então, quando você exporta o relatório, ele está incompleto. Então, assim, quando a gente fala que a gestão financeira, que os relatórios financeiros, eles são um espelho da empresa, que eles devem fornecer, ele deve oferecer, né, ali gráficos, informações para os empreendedores tomarem decisão, é porque a gente pressupõe que esses relatórios estejam corretos. Mas, na prática, esses relatórios não estão corretos, né, por falhas em todos os procedimentos financeiros. Então, falha ali de lançar o contrato, por exemplo, no caso do escritório de advocacia, a falha ao lançar o contrato, fazer a integração dele com o financeiro, né? A questão de faturar, de cadastrar as regras de cobrança, a questão de fazer a previsão de todas as despesas, porque o que eu já vi também é de não cadastrar todas as despesas, nenhuma, de não bater conciliação bancária porque ele não estava cadastrando nenhuma despesa financeira, por exemplo, nenhuma taxa que o banco estava cobrando, né? E quando a gente foi apurar, era mais de R$ 1.000 por mês de despesa, né, financeira relacionada a taxas que o banco cobrava para emissão de cheque, para emissão de boleto, né? Então, tem que entender o sistema dessa forma integrada e tem que estruturar os processos para que ocorra o lançamento, né, automatizar a maior parte das atividades, se puder automatizar melhor, e que não for possível automatizar, tem que cadastrar todas as atividades que envolvem alimentação manual do sistema tem que ser definida, tem que ser determinada ali no processo. Então, você tem que fazer o processo com as atividades que agregam valor àquele procedimento, né? Tem que fazer ali, desenhar atividade por atividade, passo por passo, deixando claro onde tem automação e onde não tem automação. Para quê? Porque onde não tem automação e até onde tem automação, você precisa fazer auditoria. Que é aí que entra a questão de fazer uma auditoria, verificar se as despesas estão sendo classificadas corretamente, né? Se o custo fixo está sendo classificado corretamente, para então você saber que aquele relatório financeiro representa a realidade. Porque muitas vezes o relatório financeiro não representa a realidade. Teve uma vez, aí foi uma clínica, né, na gestão de clínica, o financeiro, então, fechou o caixa, não, o caixa aqui está correto. Né, recebeu da loja, estava conferindo o caixa estava correto. Quando apareceu uma cliente pedindo, eu gostaria da minha nota fiscal, do contrato que eu fechei tal dia. Seu contrato? Aí na loja a gerente foi verificar. Não tinha nenhum lançamento financeiro para aquela cliente. Por quê? Porque a vendedora tinha recebido em dinheiro e não lançou no sistema. Não deu a entrada do valor no sistema. Então, estava como se aquele cliente não tivesse efetuado o pagamento. Aí eu falo que a importância de se conferir e colocar atividades de controle. Então, tem que conferir não só o dinheiro que está ali, não é só valor, não é só conferir quanto eu estou em dinheiro, quanto eu estou em cartão. É verificar, olhar as notas, olhar os contratos para cruzar. Como é que esse cliente tem nota fiscal, que era o caso, como é que esse cliente tem nota fiscal e não tem lançamento financeiro?
né? Como é que esse cliente tem contrato e não tem lançamento financeiro? Então, você tem que estabelecer não só as atividades, mas também os pontos de controle, né? Os pontos de verificação. Então, na conferência de caixa, você tem que ser minucioso, né? Na conferência, uma conferência que todo mundo esquece, que é conciliação de cartão de crédito, né? Você trabalha com conciliação, você trabalha com cartão de crédito e você não faz uma conciliação de cartão de crédito, né? Você não verifica se aquela venda foi para o sistema, né, do cartão de crédito. De fato ou não, né? E isso, se foi ou não de fato, porque eu já vi casos da venda não ir, tipo, passou aqui, você está com a nota do cliente aqui na minha mão, né, o recibo que saiu, e não ir para a operadora do cartão de crédito. Então, você tem que pegar, escanear e mandar, ok, ó, essa venda não foi computada, né? Dessa forma que você tem que auditar tudo. E vi também de ter lá, né? Isso aí que mora o perigo, exatamente. Por quê? Porque a venda de cartão de crédito está aumentando muito. Então, se você não conferir, você ou não vai receber, corre o risco de não receber, e também corre o risco nem entrar para eles, nem aquela venda subir como computada. Então, por isso que tem que ser auditado. Agora, hoje em dia, se você tiver condições financeiras de investir, existem sistemas, né, que fazem isso. Então, você pode contratar um sistema específico de conciliação de cartão de crédito, que aí ele vai cruzar todos. Se você tiver Cielo, tiver Mastercard, tiver banco, a maquininha do Santander, a maquininha da Cielo, você vai conseguir, esse sistema vai captar tudo, inclusive a informação do seu sistema, e vai fazer essa conciliação de forma automática. Esse é o cenário ideal. Mas se você não tem como investir no sistema para fazer isso, você tem que auditar. Nem que seja pelo total. Peraí, eu vou conferir aqui, somei, né, cada recibo, deu 10 mil. Então tem que ter entrado na venda daquele dia 10 mil. É o mínimo que tem que ser feito, porque senão você perde dinheiro. E que acontece. Isso não só para empresas, né, de prestação de serviço, como você falou, as empresas de comércio também, né, no geral, pode estruturar, né, isso que a Ana está falando, dos processos, criar aqui na parte de caixa, quais são as atividades, né, que entram dentro desse cargo, quais são os controles que devem ser realizados diariamente, né, quais são as estruturas de reuniões aí com o setor financeiro, estrutura os processos, né, que tem como base ali no impacto na gestão financeira, tanto na parte de atendimento, na parte de vendas, pode ter certeza, né, Ana, que cada passo ali de atividade tem um impacto lá. Porque, como a gente falou, a gente está olhando sempre com essa visão, né, como um todo, porque é assim que a empresa é, né? A empresa, ela não é separada, né? O corpo humano, imagina o corpo humano, é a empresa, né? O financeiro, eu acho que é o coração, realmente. E aí você tem que cuidar das outras partes, não é somente o coração, né? Então, tem essa importância. Deixa eu ver se Pronto, ver se tem mais alguma pergunta. Pronto. E o financeiro, eu costumo dizer muito que o financeiro, o que você encontra em muitos lugares é o financeiro ser um mero pagador de contas, né? Chegou um boleto, para ele vai pagar. E no final ele manda tudo para a contabilidade, né? Sem fazer nenhuma gestão financeira de fato. Então, é preciso deixar claro também que uma pessoa só não é suficiente no financeiro. Por quê? Porque aumenta a chance de risco. Porque uma pessoa tem que executar, é número, né? Principalmente é número. Você está lidando com número, você está lidando com a saúde ali da organização. Então, uma pessoa tem que fazer os lançamentos e a outra pessoa tem que conferir. Porque aonde você encontra os erros? Porque também existe erros sem ser por má fé, né? Existe erros por má fé, existe, mas existe erro sem ser por má fé. Então, desde erros de uma simples classificação, que não gera prejuízo financeiro, né? Mas erros de pagar em duplicidade, que eu já vi auditando, né? Fazendo auditoria, eu já vi pagamento em duplicidade, né? Já vi recebimento, cobrança 2 vezes do mesmo cliente. Então, quando você não... Exatamente, é o perigo, é a credibilidade da empresa. Então, você tem que deixar todos os processos do financeiro mapeados. Então, como é que começa o mapeamento? Você começa a listar as atividades, né? Que nem Jamile falou. Deixa eu listar aqui todas as atividades que envolvem o financeiro. Começa a listar todas as atividades.
listou todas as atividades, começa a organizar o fluxo dessas atividades. Qual é a primeira atividade? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Qual ocorre dentro do sistema? Qual é manual? Né? Qual é em planilha de Excel? Porque a gente sabe que a maioria vai para Excel. Então, qual é o controle em Excel? Ele já está automatizado? Não está automatizado? Para gerar os gráficos, para gerar as análises, para realmente ser uma gestão financeira estratégica, né? Então, a gestão financeira ela tem que ser estratégica. Então, você pode aumentar seu faturamento, pode dobrar seu faturamento, pode triplicar seu faturamento. Isso não significa que você vai ter mais resultado financeiro. Por quê? Porque você pode estar aumentando demais o seu custo, você pode estar aumentando demais a sua despesa. Então, você não pode gerenciar a sua empresa pelo faturamento, né? A empresa não pode ser gerenciada pelas vendas apenas, né? Pelo volume de vendas, né? Então, tem que entender ali cada rúbrica do financeiro, né? O que é cada despesa. Então, o que está dentro de despesa financeira, o que está dentro de despesa administrativa, o que está dentro de despesa com pessoal, o que está dentro de despesa, né, financeira, que muitos esquecem até de computar. O que tem de custo fixo do seu negócio? O que tem de custo variável do seu negócio? Tudo isso, né, todas essas despesas têm que ser devidamente lançadas, né, no sistema. Tem que ser, todas as operações têm que ser categorizadas, para que justamente o seu financeiro seja estratégico. E quando a gente fala em processo, não existe um processo só. Então, por exemplo, você trabalha com boleto, você trabalha com dinheiro, você trabalha com cartão, você vai ter que ter ali um procedimento para cada forma de pagamento. Porque a conferência é diferente. Né? Então, a forma que vai ser conferido o cartão é diferente da forma que é conferido o dinheiro, a forma que é conferido o boleto, né? Você tem que estar acompanhando o custo de tudo. Exatamente. E eu já vi, inclusive, empresa ser auditada, né? Uma das questões do procedimento, né? Um erro de procedimento comum. Algumas empresas sonegam, né? A gente sabe que algumas empresas sonegam. Eu não tô sabendo, não. Erra, né? Um risco absurdo, e justamente uma das empresas foi auditada e teve que pagar multa. Por quê? Porque como é que você não estava declarando? Então, você é pego, porque ele vai auditar ali o cartão de crédito com suas notas fiscais e você vai ser pego em algum momento. Eu acho que não vale a pena, né? Primeiro, não vale a pena, porque você vai ser pego em algum momento, e segundo, porque você distorce todos os seus relatórios financeiros. Você não vai ter um relatório contábil correto. Ali a Luana. É exatamente isso. Você não vai ter um relatório contábil correto. Como é que você vai fazer sua gestão do financeiro sonegando? Não tem como, né? Já pega esse dado aí, né? Que você não vai ter. Não vai ter dado. Ou então você vai ter 2 trabalhos, né? Que eu acho que é desnecessário, né? Realmente. E eu lembro que a gente estava conversando e eu lembro que eu citei aí da questão que agrava, né? Às vezes as empresas, que é a questão do estoque, né? Que quando a gente vai olhar assim mesmo qual é o problema, uma parte do estoque é um percentual alto, porque às vezes não tem esse controle do estoque, né? Não é só o controle financeiro, é o controle em todas as atividades da empresa, né? Justamente para ter essa gestão mesmo global, né? Exatamente. Até porque tudo é lançado. Então, como é que você tenta, que nem Luana falou, tem gente que acha melhor pagar multa do que trabalhar direito. Exatamente. E não trabalhar direito, né, gera muito erro de controle financeiro, principalmente relacionado a estoque. Então, o estoque vai estar aí como é que vai sua venda? Como é que você vai dar baixa? Você comprou, foi nota fiscal, você comprou de nota fiscal. Não lançou o que você vendeu, não tem como. Hoje em dia, mesmo produto... Vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve. Você não consegue... uma hora você vai ser pego, entendeu? Uma hora vai ser pego. Ou uma hora vai falir por falta de gestão financeira. Porque não vai ter balanço, você não vai ter nenhum relatório contábil, nem financeiro, que represente a realidade. Porque você não vai ter como auditar, né? Você não vai ter como auditar. Você não vai ter como auditar nem quando dentro de loja que pode acontecer, né? Você não vai conseguir nem auditar
se realmente todo o dinheiro da venda veio para o caixa, você não vai conseguir auditar, porque dá brechas, né? Dá brechas e você não consegue colocar mecanismo de controle quando você faz algo errado. Então não pode fazer algo errado, né? Tem que trabalhar direito, como diz Luana, tem que trabalhar direito, é melhor Tem trabalhar que trabalhar direito. direito. Tem que trabalhar direito. Exatamente. E eu assim, quero bem ressaltar, porque isso é tão importante, né? Principalmente para quem está começando agora o seu negócio, teve que readaptar e, sei lá, foi demitido e aí abriu um negócio aí online, até mesmo, né, nesses processos de empresa no digital, você tem que ter esses procedimentos, né? Tem que ter tudo estruturado, né? Exatamente. Aí, só se alguém tiver dúvida, qual procedimento tem que estruturar? Né? Tem que estruturar a gestão do contas a pagar, tem que estruturar a gestão do contas a receber, tem que estruturar a conciliação bancária, né? Falando já dos procedimentos, tem que estruturar a conciliação bancária, tem que estruturar o fechamento de caixa, porque você também precisa ter um controle gerencial, não apenas um controle contábil, né? Você precisa ter ali diariamente quanto você, né? O seu caixa não é, tem que ser controlado, você tem que ter seu fluxo diário. Você tem conciliação bancária mesmo, eu costumo dizer que é o café da manhã do financeiro, ele tem que ser feito logo pela manhã. Chegou, já faz, já lança, justamente para não deixar de lançar nada, né? E aí a gente já vem os outros procedimentos, que já são mais do final. Tem que elaborar o relatório de fluxo de caixa, tem que projetar orçamento, então tem que fazer o acompanhamento do orçamento, tem que fazer os relatórios financeiros, porque só o contábil não dá o suficiente para você ter uma gestão financeira, né, completa. Tem que acompanhar ali, tem que ter um dashboard, o ideal é que tenha um dashboard ali, acompanhando o seu financeiro no dia a dia. Porque assim, você como empreendedor não vai executar as atividades, mas você como empreendedor tem que saber o mínimo que você precisa conferir. Então, você precisa conferir se o seu sistema está batendo com o seu banco. E, além disso, você precisa aprovar os pagamentos para você poder conferir, né? A não ser que você já tem... Se você só tem uma pessoa no financeiro, você tem que ser o que aprova. Não pode ficar tudo na mão de uma pessoa só, né? Então, você tem que ser o que aprova. A não ser quando tem 2 pessoas no financeiro, aí você pode só conferir. Mas quando não tem 2 pessoas, que é o normal, né? Em pequena e média empresa, então você tem que ser aquele que aprova. Então você tem que ter uma responsabilidade ali. Você não pode só se preocupar em vender, você tem que se preocupar também com a gestão financeira do seu negócio. A gestão. Eu falo o seguinte, o empreender, né, você tem que estar disposto a isso tudo aí para você ter realmente um sucesso, né? Ter um prazo longo aí de vida útil da sua empresa. E eu lembro que eu estava conversando contigo, eu falei, né, que você quer empreender. Se você não quer ter trabalho, se você não quer ter essa preocupação, não quer ter, né, esse tanto de estrutura para se dedicar, então o empreendedorismo não é para você. É a parte mesmo da CLT, que você só se preocupa ali com o recebimento de um mês e coordena o seu salário. Agora, empreender exige realmente essa disciplina, né, com relação à estrutura da empresa, para você não acabar, né, entrando na estatística de empresas que fecham, né, e que abrem, e também passar por problemas durante a gestão, né, por falta de controle, por falta de processos estruturados, tem que ter essa atenção. Ana, acho que nós temos 9 minutinhos. Lua colocou, já tive situação em 2020 da empresa identificar agora várias vendas de cartão cancelada pelo cliente em 2018. Acreditem, não fazer conferência das vendas no cartão. E aí não tem jeito, né? Porque aparece em qualquer momento aí vem à tona. Agora imagine, né? Algo que realmente a conferência deve ser realizada não só do cartão, né? Mas de todo o processo mesmo, porque há brecha, né, para eventuais acontecimentos aí que abalam a estrutura financeira. Exato. E o que você falou é extremamente relevante. Você é empreendedor, você vai ter que aprender a gerir. Desde quando você é empreendedor individual, né, é só você, e quando o seu negócio começa a crescer, você precisa de outras pessoas. Então, você precisa definir ali processos mínimos. Claro que, a depender da estrutura, não vai ser nada complexo, né? A gente tem que enxugar tudo que é burocrático, tem que tentar otimizar o máximo possível. Mas é preciso gerir,
um exemplo clássico, só para fechar aqui para o pessoal, já que o tempo está acabando, é quando você precifica, seja um produto ou seja um serviço. Você faz sua precificação ali toda bonitinha, achando que você vai ter lucro, né? A precificação tá linda. Mas na prática, se você parar para analisar aquele mesmo contrato, ele está dando prejuízo. Por quê? Porque alguma coisa não saiu do planejado. Ou você, quando é prestador de serviço, ou você gastou mais horas do que previsto com aquele cliente, você teve um custo maior do que previsto, ou o erro mais comum é de não considerar os custos fixos. Né? Custo fixo, não considerar custo fixo, não considerar os gastos, as despesas do seu empreendimento, né? Do negócio como um todo. Acaba não levando isso em consideração na precificação, então acaba dando prejuízo mesmo. Você acaba trabalhando, né, pagando para trabalhar. Porque você não considerou. Exatamente. Para uma outra hora. Exatamente. E você acaba pagando, você pagou para trabalhar. E produto é a mesma coisa. Você tem que considerar não só o que você comprou, né, o quanto você comprou aquele produto. Não é só isso que você tem que pensar. Você tem que pensar na sua estrutura. Tem que pensar em vários fatores para depois estabelecer a sua margem de lucro, para depois chegar a um preço final. Então você não pode simplesmente, não é? Então você não pode simplesmente, comprei o produto de 10, vou vender por 15. Não, você pode estar tendo prejuízo. Você tem que analisar. Não é assim que se faz precificação. Até a lucratividade, né, desse produto dentro da sua empresa impacta essa parte financeira. Tudo isso você tem que estar de olho, né, para você conciliar o fluxo de caixa. É interessante mesmo. Ana, eu quero já te agradecer pela participação aqui, né? Eu fiquei aqui só assistindo a aula que você estava dando, né? Só fiz algumas pontuações, mas eu adoro quando vem assim, porque realmente é um conteúdo que eu gosto de trazer, essa parte da empresa, e eu quero trazer mais, né? E eu quero agradecer você por ter vindo, agradecer também as pessoas que estão aqui compartilhando com a gente, né? Eu espero que tenha gostado. Vou tentar deixar a live salva também no meu feed para quem não pôde acompanhar agora no ao vivo, né, assistir depois também, porque eu tenho certeza que vai dar uma clareada aí, né, nas informações, ajudar bastante. E obrigada às pessoas que estão aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a Ana também, acompanhem também o trabalho dela, que é perfeito. Muito boa live, parabéns. Gostaria de agradecer a Jamile. Gostaria de agradecer a você, Jamile, por ter me chamado para esse bate-papo. É um tema assim, que eu gosto bastante, né? Processos. Eu amo demais. E principalmente porque eu vejo que gera impacto, né, na gestão do negócio. Gostaria de agradecer aqui a todo mundo que participou. Eu não consegui ver o nome de todo mundo que entrou. Mas, para qualquer dúvida, estou à disposição. Né? Estou à disposição para qualquer dúvida. Qualquer dúvida, né? Quem quiser tirar mais alguma ideia dessa live com a gente, pode procurar a Ana no direct, pode me chamar no direct também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muita gente está falando que clareou bastante, gostou, parabenizando. É isso, Ana, obrigada. Eu quero bater uma selfie aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar. Obrigada pelas informações compartilhadas, parabéns. Mulheres como vocês fazem diferença. Que bom, viu? E eu quero fazer muito mais aí, junto com essa galera. Eu vou só desativar um pouquinho aqui os comentários, se eu conseguir, para a gente bater a foto, tá? Vai, caiu aqui. Deixa eu segurar aqui. Vá. Peraí. Conseguiu? Ainda não. Ave Maria, eu acho que eu bati aqui de um jeito estranho. Deixa eu tentar aqui. Ai, meu Deus, eu apertei um cara de filtro aqui. Acho que bateu aqui também. Bom, Ana, obrigada. Beijo. Boa noite para você. Vou compartilhar agora lá, viu? Gente, boa noite, viu? Boa noite a todos.